Olá, pessoal, tudo bem? Vamos entrar no nosso Céu da Semana, edição do Céu da Semana, que conteúdo que a gente tem trazido para vocês já há algum tempo com a interpretação do bailado do céu, para vocês entenderem como é que a semana acontece, o que vem de bom, o que vem de desafiador em cada ciclo de 7 dias que a gente traz para vocês. Essa edição nós vamos apresentar para vocês os eventos celestes ocorrendo no período de 14 a 20 do 12. Podem sentar, apertar o cinto, o piloto não vai sumir não, tá? Mas a quantidade de eventos planetários, de movimento do céu, essa semana está realmente incrível. Como eu costumo dizer, é uma mudança forte de jogadores no time ou de uma troca de elenco, não é? De modo que a energia do céu muda completamente, os agentes, os fatores, o jogo muda completamente, porque tem muitos planetas mudando de signo nessa semana. Isso sempre representa um jogo que a gente embaralha e sai uma nova mão de cartas. Vamos saber o que está acontecendo aqui. Antes de mais nada, nós temos um eclipse. O último eclipse do ano, logo no dia 14, na segunda-feira, é um eclipse solar de lua nova. Depois nós temos essa espetacular mudança de planetas, mudança de signo dos planetas, com Vênus entrando em Sagitário, a triunfal entrada de Saturno e Júpiter em Aquário, eles entram praticamente juntos nesse signo. A gente vai falar bastante disso, porque essa é uma combinação, uma conjunção, um desenho planetário que tem sido assim divulgado, alardeado, propagado pelos astrólogos desde o ano passado. E temos Mercúrio também entrando, mudando de signo, saindo de Sagitário e entrando em Capricórnio. Tudo isso nessa semana. Para vocês que gostam de acompanhar esses conteúdos diários que a gente expõe para vocês, divulga para vocês, informa para vocês, eu queria mostrar para vocês o calendário astrológico 2021, justamente feito, produzido com essa intenção de fornecer diariamente quais são os principais movimentos planetários celestes acontecendo naquele período e com interpretação do que está acontecendo. Então, vocês que gostam desse conteúdo que eu dou para vocês bem mastigado, assim, do dia a dia, vocês vão encontrar isso registrado no calendário e antecipado, no sentido que vocês podem procurar uma data de novembro, de outubro, de julho ou do mês anterior. Ok? Fica aí para quem tiver interesse nesse tipo de informação, e acredito que muitos tenham. Vejam na descrição aqui do vídeo como é que vocês podem adquirir esse calendário. É um calendário de mesa, inclusive muito bonito. Segunda-feira, dia 14, temos o eclipse solar, um eclipse de lua nova, no grau 2308 de Sagitário. É importante ver onde é que cai no mapa da gente esse grau para ver os efeitos do eclipse. Esse eclipse ele tem uma força especial, primeiro porque trata-se de uma lua nova, e toda lua nova tem essa característica de girar a máquina, zerar a máquina e começar um outro ciclo, uma outra etapa, uma outra jornada. E conta com a participação de Marte em Áries, mandando uma força, mandando assim, dando um empurrão, um impulsionamento mesmo para que as coisas se desenvolvam com mais rapidez, firmeza, assertividade, certezas, que é próprio dessa participação. Quando Marte entra em ação, as coisas destravam e avançam. Quem estava em dúvida, perde as dúvidas e fica com segurança para resolver as questões. Eu vou descrever o mapa, né, do eclipse com todos os detalhes, né,
que fazem parte desse desenho do eclipse num vídeo separado, um vídeo à parte, porque tem muitas informações que eu gostaria de detalhar mais para vocês entenderem a dinâmica desse eclipse. Então, vocês fiquem ligados aí para assistirem o vídeo à parte. Okay? Mas os dados do eclipse, que a força do eclipse, eu estou explicando aqui para vocês, inclusive que a própria da natureza do eclipse vamos dizer, fazer com que aquilo que estava já encaminhado ou já acontecendo, ou com todos os ingredientes presentes, simplesmente transbordem. Então, muito cuidado para não entrarmos no eclipse com níveis de dificuldades, algumas questões já no limite delas. Vale a pena também ressaltar, chamar bastante atenção, porque o eclipse solar, que é o eclipse lua nova, ele predispõe ao ressurgimento, volta para a cena figuras, relacionamentos, pessoas, políticos, comportamentos, vícios, hábitos que a gente já tinha tirado de cena, já tinha se libertado, já tinha encerrado a sua atuação, né, a sua presença na vida da gente, ou na vida pública, ou na vida coletiva. E, às vezes, dá uma história de revival de situações que a gente já tinha resolvido, tópicos que a gente já tinha deixado para trás, eles podem ganhar força e se reapresentar. A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado para não cair nos mesmos vícios, hábitos, condições que a gente custou tanto para a gente se libertar. Lembrando que todo eclipse decide algo. Sai do estado de pendência e decide, principalmente com a participação do decisivo Marte em Áries. No dia 15, na terça-feira, nós temos um dia simplesmente nobre, um dia bacana, 5 estrelas, dá tudo certo, porque temos uns aspectos, né, formados entre os planetas altamente auspiciosos. Começamos com Mercúrio-Marte, formando uma dupla ágil. Aqui a combinação assim, é imbatível, na linha do pensei, refleti, me informei a respeito, tomei uma decisão. Aquela ligação bacana entre pensamento e ação, né, pensar e agir, em vez de ficar se enrolando, voltando atrás, pensando outra vez, perguntando muito, não é? Temos essa aliança bacana. Segundo ponto desse aspecto é que respostas, decisões, informações que a gente estava esperando receber para poder resolver um assunto, partir para uma solução, elas chegam, de modo que a gente, com essas informações, consegue desembaraçar as nossas ações, nossas atitudes, nossos negócios. Negócios engatilhados, eles fecham nesse dia, vendas, operações, transações, negociações, propostas que vinham sendo aquecidas nas últimas semanas, definitivamente fecham aqui de uma maneira muito rápida, conclusiva e decidida, sem deixar pontas, né, sem deixar coisinhas para resolver no dia seguinte, se conclui ali. As reuniões marcadas para esse dia também, elas saem com a pauta toda ticada, concluída. Okay? Então, aproveitar bastante essa energia. O comércio dá uma agilizada também nesse dia, e a gente pode falar de terça-feira e quarta-feira, com a vigência desse ciclo, e também situações que você estava esperando para decidir, não sei se faço isso, se faço aquilo, se eu compro isso, se eu compro aquilo, se eu passo o meu fim de ano aqui, ou se eu viajo, se vem a família para cá, ou eu que vou para lá, também. Aqui a gente conversa com 2, 3 pessoas da família, do grupo, e fica tudo decidido, finalizado e concluído. Muito bacana. Ainda neste dia, terça-feira, com eco até quarta-feira, nós temos a participação de Vênus e Saturno, Vênus em Escorpião, Saturno em Capricórnio. Bem pouquinho antes de Saturno deixar Capricórnio para entrar em Aquário, vamos dizer, faz uma aliança com Vênus, faz um contato com Vênus, como se fosse assim, um acerto de contas, uma revisada dos assuntos, dos temas tocados por Vênus. O primeiro efeito disso é na área afetiva. A gente pode falar de consolidação
comprometimento, estabilização dos afetos que se provaram profundos e corrigidos, costurados, acertados, onde havia erro, onde havia discórdia, onde havia dúvida. É um excelente ciclo para se fazer uma contabilidade afetiva e só ficar com o que vale a pena. Afetos que estavam afastados, terminados, deixados de fora ou até mesmo brigados, relacionamentos, né, onde ocorreram afastamentos, esfriamentos e brigas, podem ser retomados, podem voltar depois de uma avaliação criteriosa de Saturno, comprovando de que aquele amor valia a pena ter de volta. E se volta, fica. É um excelente dia também para se fazer contas e caber no orçamento, né? Fazer aquele cálculo, aquela contabilidade entre receita, entradas e custos e gastos, e fazer um bom planejamento, uma boa organização, uma boa parceria entre esses dois pontos. Também é uma sinalização de oportunidade de estabilização da economia, que pode ter menos altos e baixos, gerando nas pessoas uma sensação maior de segurança, de que o pior já passou, ou que as coisas não vão despencar de uma hora para outra, de modo que se consegue fazer investimentos, planejamentos, projeções com muito mais segurança devido a esse clima de um pouco mais de estabilidade. Mas o principal deste ciclo, que é muito bacana, é o retorno, o benefício, o pagamento para aqueles que ralaram, se esforçaram e merecidamente recebem esse troco da vida, né? Essa vantagem da vida, porque se empenharam para isso. Isso em todas as áreas, não só na área material, inclusive na afetiva. Ainda neste mesmo dia 15, Vênus muda de signo. É um dos planetas que eu tinha avisado que durante a semana iam mudar de time. Nesse caso, Vênus sai de Escorpião e entra no signo de Sagitário. E lá fica até 9 de janeiro. Basicamente, Vênus está ligada à economia. É um dos indicadores astrológicos do comportamento da economia. No signo Sagitário, a gente pode pensar que a economia pode dar uma alargada, uma vivificada, uma crescida de índices, obviamente puxados, né, pelo consumo, aumento de consumo do final do ano, que é próprio dessa época do ano, né? As pessoas se enchem de vontade de fazer coisas, de consumir, de aproveitar, de viajar, de comemorar, de fazer as festas natalinas, por mais que estejamos reduzidos, né, por conta das exigências de não nos aglomerarmos, ainda assim tem faísca aí na economia para apontar para aumento de resultados. E para qualquer negócio que nós tenhamos, pensar qual é a margem de crescimento, o que eu ainda posso explorar para fazer com que a minha atividade, o meu negócio, o meu business, a minha profissão explore um pouco mais de margem, né? De margem de ganho, de margem de crescimento. É isso que Vênus de Sagitário está apontando. Na área do amor, que a Vênus também é um indicador astrológico de afeto, amor, relacionamentos, a gente lembrar, Vênus Sagitário vem nos relembrar que amor é um sentimento grande. Ele é feito para enobrecer as pessoas, tornar a vida daqueles que amam e são amados, daqueles que nós amamos, maior, né? mais explorada, mais cheia de aventuras do que nós viveríamos se não estivéssemos tocados pelas flechas de Cupido. Eu gravei um vídeo descrevendo com mais detalhes, com mais riqueza, a passagem de Vênus Sagitário. Vale a pena vocês conferirem aqui uma descrição
mais detalhada, né? Mais abundante, como convém ao signo Sagitário, e vocês vão ver quantos benefícios podem ser aproveitados com essa passagem. Na quarta-feira, dia 16, ainda bem que a gente ainda tem os ecos dos ciclos bacanas da terça-feira, porque quarta-feira mesmo é um dia assim, meio de mau humor, com a Lua quadrado Marte no início da tarde, em conjunção a Plutão no final da tarde. Isso faz com que a gente reaja de uma maneira pior, ou mais intensa, ou de mais má vontade, ou menos boa vontade, do que o fato em si. Né? O efeito que os fatos causam sobre nós são piores do que os fatos propriamente ditos. Então, fique atento à disposição que está acontecendo no ar de se reagir frente às questões, os acontecimentos, de uma maneira assim, mal-humorada, indisposta, rancorosa, irritada, ressentida, porque esses sentimentos vão estar no ar. Vê se não pega eles, tá? No dia 17, quinta-feira, mais um planeta muda de signo. Mas não é um planeta qualquer, mudando para um signo qualquer. Trata-se de Saturno, deixando o signo de Capricórnio e entrando no signo de Aquário. Isso é um acontecimento astrológico de grande magnitude, porque esse ciclo marcará os próximos 2 anos e pouco, sob a influência, sob os efeitos dessa passagem do Saturno, planeta de planejamento, estruturação, trabalho, produção, no distributivo, heterogêneo, horizontal, democrático, descentralizador, signo de Aquário. Eu vou liberar para vocês, aqui pelo link na descrição do vídeo, um vídeo que eu gravei sobre essa passagem Saturno em Aquário, porque é muito rica, é muito importante, abrange muitas áreas da coletividade, da nossa própria vida, de modo que vocês vão poder ter uma visão um pouco mais ampla, né, um pouco mais rica desse conteúdo. Mas, basicamente, essa passagem de Saturno em Aquário entra agora no dia 17 de dezembro e permanece até 7 de março de 2023. Bastante tempo. Lembrando que Saturno já andou aí por Aquário em plena pandemia, em pleno momento de isolamento social, que foi de 23, esse ano, 2020, 23 de março a 2 de julho de 2020. Depois ele se afastou, voltou para Capricórnio e agora reentra triunfante no signo de Aquário, lembrando que, inclusive, Saturno está muito bem posicionado no signo de Aquário. Então, a gente deve ver mais benefícios nessa passagem do que contrariedades, do que disfunções. Eu vou ler um trecho do que eu escrevi sobre a passagem de Saturno em Aquário no livro da Lua, que é publicado, né, este ano, referente ao ano 2021. Eu publico anualmente esse livro da Lua, e nesse livro, nessa edição de 2021, eu vou ler um trechinho onde eu descrevo um dos muitos efeitos dessa passagem de Saturno em Aquário. Alguma coisa assim. Notaremos uma gestão inovadora e participativa, assim como estruturas de trabalho cujos participantes tenham qualificações, faixas etárias, formação, culturas e etnias diferentes. Mais heterogeneidade do que homogeneidade será a tendência das empresas e empregadores. A responsabilidade passa a ser compartilhada pelo trabalho em equipe, tirando o peso todo de cima dos ombros de uma pessoa só ou de um gestor só. Falamos em gestão solidária ou compartilhada e benefícios igualmente compartilhados. As pessoas passam a ter mais de uma alternativa de trabalho. Diversificação é o mote, vamos dizer, é o refrão de Aquário. Então, as pessoas passam a ter mais de uma alternativa de trabalho e deixam de pôr todos os ovos em um único cesto.
a autonomia, a liberdade são trazidas para as relações profissionais. Finalmente, podemos pensar em modelos de governo ou órgãos governamentais menos centralizadores, com participação de figuras de outros quadros, não necessariamente políticos, inclusive com parcerias mais constantes entre os setores, os diversos setores da sociedade, criando esse casamento entre público e privado de uma maneira mais arejada. Tudo isso para dar esta cara distributiva, heterogênea, própria do signo de inclusiva, avessa à centralização, personalismo, privilégios, né? Estruturas muito verticais e passando para mais horizontais, estruturas mais horizontais, avessas a monopólio, sempre a ideia distributiva, para dar essa cara própria do signo de Aquário, onde Saturno pretende alicerçar suas estruturas nos próximos anos. Temos esse texto aqui no Livro da Lua e outras previsões também para o ano no Livro da Lua 2021. Dia 18, na sexta-feira, na parte da noite, um encontro muito interessante para uma sexta-feira à noite entre Lua e Marte. O que deve nos guiar, né, nessa noite de sexta-feira? Diante de atitudes que tomemos, diante de encontros, diante de acontecimentos, qual deve ser a nossa premissa? Primeiro, espontaneidade. Segundo, abertura, disponibilidade para o que pintar. Ter a liberdade interna de estar à vontade e disponível para o que pintar. Então, nada de muito planejamento, nada de muita reação, porque as coisas não saíram como eu tinha planejado, ou não era isso que eu queria. Muito pelo contrário. Meio sem lenço, sem documento, é que o melhor da noite de sexta-feira vai pintar. No sábado, dia 19, nós temos mais uma troca de bastão, né? Uma troca de jogadores. O juiz lá do céu apita e manda o jogador sair de campo e entrar outro. No caso, a entrada de Júpiter em Aquário, saindo de Capricórnio e entrando no signo de Aquário. É um acontecimento também retumbante, porque se trata, de novo, de um planeta mais lento. Quando muda de signo, os efeitos, né, dessa passagem são muito mais duradouras, muito mais significativas, muito mais expressivas. Júpiter entra no signo de Aquário no dia 19, sábado de dezembro, e permanece até o dezembro de 2022. Então, ao longo todo de 2021, nós vamos ter a presença dessa passagem, que vai justamente juntar Júpiter e Saturno. É importante a gente salientar que esses dois, essa conjunção espetacular aí que está para acontecer, que está acontecendo no mês de dezembro, Júpiter e Saturno, vai ser visível no céu, elas vão estar bem assim, esses dois vão estar bem impactantes no céu, principalmente entre o dia 16 de dezembro até o Natal, entre o pôr do sol e as 20 horas. Vale a pena visitar esses dois planetas assim, né, visíveis a olho nu, ok? Vai ser um espetáculo desses bacanas que o céu nos oferece. Mas, basicamente, a passagem de Júpiter em Aquário, ela significa o quê? Primeiro, que ainda tem muito espaço para crescimento da tecnologia. As pessoas acham que já está tudo super tecnologizado, mas se Júpiter está atravessando esse signo, quer dizer que ainda tem margem para crescer tecnologicamente, inclusive para que mais empresas, mais negócios, mais atividades, mais práticas sejam migradas, né, transferidas para o mundo digital. Cresce o digital, cresce tudo que for digital. Então, podem ir aí se equipando, quem ainda é um pouco de fora dessa área, acha que ainda resiste, acha que não precisa participar das mídias, não precisa estar no Instagram, não precisa desse equipamento todo.
olha, vai por mim que o crescimento vai estar alinhado com a participação digital. Eu diria, inclusive, que do ponto de vista coletivo, do ponto de vista social, as melhores oportunidades virão para aqueles que estiverem digitalizados, para a turma informatizada. Como quem dissesse assim, a inclusão ela será digital. A participação maior das pessoas, quando elas ingressam no mundo digital, é que permite esse crescimento, esse benefício, essas chances maiores. Mas, principalmente, as premissas aquarianas, a assinatura aquariana é de colaboração, solidariedade, diversificação, horizontalização, democracia, aceitação das diferenças, inclusão. Quem estiver alinhado com esses conceitos, empresas, negócios, pessoas, famílias, casais, estiverem bebendo dessa fonte, né, alinhado com esses traços, com essa assinatura aquariana, é que receberá os melhores prêmios, crescimentos, sorte, trazidos por Júpiter, o grande benéfico. Com Júpiter em Aquário, o crescimento é para muitos, tem que ser para muitos e não para poucos. No domingo, dia 20, nós temos mais um planeta mudando de time, ou ainda mais um ator, né? Mais uma mudança de ator no elenco. Entra Mercúrio em Capricórnio e sai Mercúrio em Sagitário. No dia 20/12, domingo, permanecendo neste signo até 9 de janeiro. Esse é o momento da gente fazer lista do que falta concluir até o final do ano ou o que a gente ainda deixou por fazer e ticar. Também para fazer os planos, os projetos para o próximo ano, que vai entrar em 2021, ainda com essa passagem de Mercúrio em Capricórnio, que é o seguinte: pensar, Mercúrio, um planeta ligado à mente, ao pensamento, pensar concretamente, planejadamente, realisticamente, realizavelmente aquilo que a gente pretende executar no próximo ano. Então, saem dessa mente projetos muito mais concretizáveis, porque a gente está com zero de espírito de delírio, né? Daquilo que não dá para rolar. Sim, focado a mente naquilo que está ao nosso alcance, está realizável, temos condições, tempo, prazo, orçamento. Por sinal, definir prazo e orçamento para os projetos também tornam eles muito mais concretizáveis quando o Capricórnio está envolvido. E, finalmente, fechar as contas do ano. Mercúrio em Capricórnio. Tintim por tintim, o que falta fechar, o que falta pagar, o que falta entrar. Gente, eu fico por aqui. Como vocês podem ver, essa semana está cheia de assuntos, cheia de oportunidades, cheia de informações para a gente beber dessa fonte do céu, que eu tenho assim, o maior prazer, o maior entusiasmo de traduzir para vocês. O astrólogo, ele é nada mais, nada menos do que... Ele não é um vidente, não, nem é um intuitivo. O astrólogo é um leitor do céu, é um apaixonado pelo céu e um tradutor desses movimentos celestes que a gente está trazendo para vocês. Todo o céu da semana a gente faz essa pequena tradução do que o céu nos escreve. Eu espero que vocês sejam tão beneficiados pelas essas informações que eu passo para vocês, tão beneficiados quanto eu própria sou. Toda vez que eu olho para o céu, eu vejo, eu entendo o que precisa ser feito, o que está aberto, o que precisa ser guiado. Eu sou muito grata por essa informação privilegiada que o céu nos traz e me sinto muito privilegiada de poder levar isso para vocês também. Uma ótima semana.